Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 7h18. E você confere agora a agenda dos candidatos ao governo do estado do Amazonas para essa quarta-feira. O candidato Amazonino Mendes não divulgou a agenda. Eduardo Braga grava programa eleitoral pela manhã, almoça com empresários e faz caminhada na Zona Leste no fim da tarde. O candidato Jardel grava vídeos para divulgação de campanha nas redes sociais. José Ricardo faz panfletagem no Distrito Industrial pela manhã. À tarde se reúne com lideranças religiosas. No fim da tarde, participa de um debate na Universidade do Estado do Amazonas. Eliane Araújo faz panfletagem no Eldorado e grava programa eleitoral para as redes sociais pela manhã. E no fim da tarde, participa de debate na UEA. Luiz Castro faz caminhada no bairro Alvorada pela manhã. À tarde, participa de encontro com profissionais do serviço social e no fim da tarde, participa do debate na UEA. Marcelo Serafim cumpre atividade parlamentar e participa de debate na UEA no fim da tarde. Rebeca Garcia almoça com empresários, concede entrevista à TV A Crítica e participa de debate na UEA. Wilker Barreto cumpre atividades parlamentares durante o dia. À noite, concede entrevista à TV A Crítica e se reúne com moradores na Zona Centro-Oeste. Vamos agora para a nossa interação com a Rádio A Crítica FM 93.1. Vamos começar com o Márcio Paz Barreto. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Bom, vamos começar falando sobre os registros lá no Tribunal Regional Eleitoral de Candidatura. 5 registros ainda precisam ser analisados? Isso, e devem ser analisados até essa quinta-feira, de acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Iedo Simões. São os registros dos candidatos Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Jardel Deltrudes, Rebeca Garcia e Wilker Barreto. Desde o dia 13, os pedidos de candidatura de Marcelo Serafim, José Ricardo e Luiz Castro foram aprovados já, com exceção do pedido de candidatura, registro de candidatura da jornalista Liliane Araújo, que foi para julgamento, só que foi indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ela recorreu e agora deve passar por um outro processo de análise no TRE. Né? A gente ressalta que esses pedidos devem ser julgados, esse registro devem ser julgados até esta quinta-feira, porque na sexta-feira já há o fechamento do sistema de registro de candidatura. E aí só depois vai acontecer de forma judicial, né? Sob júdice. O que a gente ressalta aqui é o registro de candidatura do vice da chapa da candidata Rebeca Garcia, Abdala Frasch, que também está sendo levado em consideração, né, um deferimento, uma ação da Procuradoria Regional Eleitoral que entrou contra o registro de candidatura de Abdala Frasch, né, por conta da inelegibilidade. Essa questão do Abdala Frasch é uma acusação, né, de formação de cartel relacionado aos postos de combustíveis, que além de deputado, ele é empresário dessa área, né? É verdade. Essa ação é uma ação de impugnação proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral, como eu falei, também pela coligação do candidato Eduardo Braga, justamente porque ele já havia sido condenado em outras instâncias por formação de cartel de combustíveis, só que a defesa do candidato e vice-governador, né, sustenta que o crime ao qual foi condenado afronta somente a livre concorrência e não é possível confundir as hipóteses de crimes contra a economia popular com os crimes contra a ordem econômica. Essa é a alegação do candidato a vice-governador pela chapa da candidata Rebeca Garcia, que deve também ser analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral durante esta semana. Então, uma semana bastante movimentada e que promete aí ter aí novidades ao longo da semana, até quinta-feira, e é possível que essa candidatura do vice, da Rebeca Garcia, possa entrar na questão que eu falei anteriormente, sob júdice. Pode ser julgado depois dessa semana, porque é um processo que requer bastante análise pelos desembargadores e juízes do Tribunal Regional Eleitoral. No caso do Abdala Frasch, o Ministério Público Eleitoral entende que ele é
ficha suja e não pode concorrer nesse processo eleitoral. Agora, toda essa situação, cassação do Melo, início do processo eleitoral para a eleição suplementar e tudo isso é que nem partida de final de campeonato, né? É emoção do início ao fim. E parece que a gente vai ter ainda emoções na prorrogação e nos pênaltis, né? Pois é, até o dia 6 não, mas um pouco antes, né? Até o início ali, por volta do dia 3 de agosto. Eu acredito que até depois do segundo turno a gente ainda deve ter surpresas aí, viu? A gente pode esperar qualquer coisa. Do jeito que o quadro está se formando aí, meu amigo, muitas surpresas, muitas emoções. É possível. Na gíria do futebol, a gente diz que ele ganhou no tapetão, né? Pois é, depois que terminar o jogo, depois que terminar o segundo turno, ainda tem o tapetão. No Tribunal Desportivo. Aí, nesse caso, aí a gente está falando da Justiça Eleitoral e é uma situação muito delicada, né? Porque não são apenas esses registros de candidatura que estão na berlinda, estão ali na corda bamba. Até a própria eleição está ainda, né? Porque ainda existem alguns processos para serem analisados. A eleição acontece no dia 6, deve acontecer no dia 6 de agosto, mas não, no primeiro dia do mês de agosto, voltam os trabalhos lá no Supremo Tribunal Federal. E aí a Corte vai analisar, porque a eleição até agora está sendo mantida por uma liminar, que é uma decisão monocrática. A Corte ainda não analisou essa permanência ou não da eleição suplementar aqui no Amazonas de forma direta. Há vários entendimentos em relação a isso. Deve ser mais difícil derrubar lá na frente, porque o investimento já está sendo feito e a previsão é de um investimento de cerca de 18 milhões de reais. Isso eu estou falando só do erário público, do dinheiro que é repassado do Superior Tribunal Eleitoral para que seja feita a eleição aqui no Amazonas. Então, se não acontecer dessa forma, esse dinheiro todo será perdido. E para a gente, para nós eleitores, é uma situação de indefinição, né? A gente não sabe, são 9 candidatos hoje. Se esses 9 vão permanecer até lá, a gente não sabe se vai haver, se a gente vai ter que ir à urna ou não. Ainda tem a possibilidade de segundo turno, caso nenhum dos candidatos consiga ser 50% dos votos mais um. É uma situação totalmente atípica e embaralhada. Indefinida, né? Você imagina, se gasta mais de 10 milhões de reais, aí o Supremo Tribunal Federal vai lá e decide, não, a eleição vai ser indireta, vai ter que ser escolhido, o governador vai ter que ser escolhido pelos deputados e o dinheiro, para onde foi? É complicado. Ô Márcio, só para a gente encerrar a nossa participação aí na Rádio A Crítica FM, os ouvintes relataram alguma coisa sobre mudança no clima ou não, a friagem? Olha, eu estava vendo aqui, Wilson, sabe, eu vou te fazer um desafio. Chuta aí, você e a Adriane, quantos graus está nesse momento em Boca do Acre? Eu recebi a informação de que estava 13 mais cedo. Você é um homem bem informado. Chegou a 11. 11? Chegou a 11 graus hoje em Boca do Acre. Então, assim, algumas pessoas sentiram um pouco de frio, um vento atípico também, logo cedo. A temperatura variou em torno de 20 graus, 22 graus aqui em Manaus. O pessoal começa a sentir um pouco mais de frio por conta dos ventos, né, que começaram a aparecer no início da manhã de hoje. Então o pessoal sentiu, teve gente aqui que relatou que botou até aquele casaco jeans ali pela Manaus Moderna, na orla aqui da cidade. Legal, hein? Olha só, mas ali na região do sul do Amazonas, onde está a Boca do Acre, essa temperatura já é bem baixa em relação à capital, né? Chega a ser em torno da metade da temperatura. A temperatura mais alta lá é cerca de 20 graus, 23 graus. É uma temperatura bem mais amena do que a gente está acostumado aqui na capital. Aí quando vem a friagem, que atingiu principalmente essa região, aí ela despenca mesmo. Hoje eu estava na ansiedade. Ontem foi um dia super ensolarado. A friagem passou longe, inclusive virou motivo de piada na internet, né? Todo mundo esperando. Agora, hoje eu percebi na madrugada, a temperatura estava em torno de 23 graus, mas estava ventando, o que não é muito comum para cá. A gente não costuma sentir o vento, e o vento estava friozinho, um pouco diferente aqui para a nossa região. Ou seja, por enquanto tudo aparentemente normal por aqui. Pois é, eu achei até que ia chover, quando eu olhei para o céu, como a gente sai ainda no escuro, né? Eu vi algumas estrelas, eu falei, não vai chover não, é só o vento mesmo. Ok, Márcio, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Wilson, Adriane. E uma frente fria, como a gente conversou com o Márcio Paz Barreto, vem diminuindo a temperatura no país. Ela chegou aqui no estado, mas somente nos municípios da parte sul do Amazonas. A menor temperatura registrada aqui no estado
foi lá em Boca do Acre. Vamos conferir. Essa época do ano é uma das mais quentes no Amazonas, mas em alguns municípios as temperaturas caíram bruscamente. É a chamada friagem. O calor deu uma trégua nessa terça-feira, mas apenas para as cidades do sul do Amazonas. Em Lábrea, por exemplo, a mínima ficou em 18 graus. Já em Boca do Acre, a temperatura ficou entre 13 e 23 graus. E os moradores de Humaitá tiveram o privilégio de sentir um friozinho que chegou a 16 graus. É o que a gente chama, né, de friagem, né? É quando o ar, né, mais frio, das áreas mais frias do continente, né, atingem a região amazônica, por estarem associados a uma frente fria. Essa frente fria, ela chegou, né, ela passou na região sul e sudeste do Brasil e, por vezes, esse ar mais gelado, vamos dizer assim, atinge, né, a Amazônia, o sul da Amazônia. Mas esse alívio no calor não deve chegar em Manaus, onde a previsão para esta quarta-feira é de mínima de 23 e máxima de 32 graus. Essa frente que provocou essa queda brusca de temperatura, ela nem vai provocar chuva aqui na região. Olha só, 23 graus a temperatura mínima que acabou de falar aí na reportagem da Tamires. E é justamente a temperatura que nós estamos nesse exato momento aqui na capital. A gente vai lá para Ponta Negra mostrar as imagens aéreas. Que imagem bonita. A gente está na Ponta Negra, consegue ver ali a parte do anfiteatro. O Rio Negro está com banzeiro, né? A gente está percebendo ali o movimento das águas, porque está ventando hoje, apesar da temperatura estar normal. Nesse exato momento são 23 graus na cidade, com uma sensação térmica em torno de 20 graus. E aí a água, que a gente não percebe esse movimento todo, não passou nenhuma embarcação que está causando esse banzeiro, deve ser o vento mesmo. O Alex, que está lá fazendo essas imagens pelo drone, disse que o local está bastante ventilado nessa manhã de quarta-feira. E aí a gente vai olhando o Rio Negro, essa belíssima imagem, a ponte Rio Negro, que a gente mostrou de um outro ponto lá no centro da cidade, agora mostra da Ponta Negra. Olha aí, está movimentado mesmo as águas do Rio Negro, que não tem uma correnteza forte, né? E, enfim, hoje é um dia em que muita gente, inclusive, já deve sair de casa com um casaquinho. Então, eu saí normal, percebi que estava ventando, mas aqui é muito comum isso. Quando baixa um pouquinho a temperatura, começa a tirar os casacos de naftalina que estão guardados no armário. Agora é importante que os pais fiquem atentos, viu, Adriane Diniz? Porque quando há essa mudança de temperatura, por menor que ela seja, ela acaba afetando principalmente as crianças, né? E aí, quando a gente percebe o aumento, né, de pacientes, principalmente nos pronto-socorros infantis, né, crianças com problemas respiratórios. Então é importante que os pais fiquem atentos a isso daí e hidratem bastante as crianças, né, porque apesar da temperatura baixar, tem que estar hidratado, né, para evitar pegar virose, pegar aquela gripe, aquela febre, né, o que acaba deixando aí as crianças desconfortáveis. O Climatempo, que é um site especializado nas previsões, né, de clima, previu ontem que aqui a gente pudesse chegar até 19 graus, né? A gente está com 23, está cedinho. O que acontece normalmente é que a temperatura vai elevando à medida que a gente vai chegando mais próximo do meio-dia, é que ela vai ficando mais alta. Mas a gente começou o dia hoje, desde a madrugada, com 23 graus e continua ainda com essa temperatura. Meio-dia a gente vai falar mais sobre essa temperatura no programa Alô Amazonas. Eu imagino que ela deva subir, viu, Adriane Diniz, voltar à normalidade. Olha só, o IPHAN divulgou os aprovados no recrutamento das eleições 2017 e os candidatos já estão sendo convocados. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Thea, os aprovados devem fazer agora o que para garantir essa vaga? A gente está falando daquele processo que, inclusive, a gente falou aqui no Manhã no Ar, né? As vagas estavam abertas para as pessoas que estavam dispostas a trabalhar. A gente não está falando dos mesários, são pessoas que vão ser remuneradas para isso, para ajudar no pleito. Exatamente, Adriane. A gente está falando das pessoas realmente que estão dispostas a trabalhar, que vão ter que receber e que já a partir do dia 21 de julho, né, vão ter que fazer um treinamento no Tribunal Regional Eleitoral para trabalhar durante essas eleições. Um emprego temporário, mas um emprego remunerado, que com certeza atraiu muita gente. E como a gente falou, né, no dia seguinte já foi divulgado o resultado das pessoas que foram selecionadas e até amanhã, dia 20, né, é que as pessoas vão poder fazer a entrega dessa documentação junto ao IPHAN. O horário dessa entrega, Adriane, ele é bem restrito, ele vai apenas de 8 até as 2 horas da tarde, né? E
Aqui para Manaus, né, essas pessoas são basicamente aqueles operadores de urna nível 1 e os operadores de transmissão nível 2. Quem estiver enquadrado nesse resultado, né, quem tiver sido selecionado já e já recebeu o e-mail comunicado por parte do IPHAN com essa seleção, deve comparecer até o IPHAN, até o campus que fica no centro da cidade, na Avenida 7 de Setembro, número 1957. Se você foi selecionado, mas para uma cidade do interior, aí você deve comparecer para fazer a entrega da sua documentação no cartório do município onde você foi selecionado e onde você vai trabalhar durante essa eleição. Como eu já falei, o resultado já foi divulgado por e-mail, mas existe também o site do IPHAN, onde você pode acessar para saber se o seu nome está lá como selecionado. É o www.iphan.edu.br. A gente lembra também que ainda existe um cadastro reserva. Se essas pessoas que foram selecionadas nesse momento não fizerem a entrega da documentação até amanhã, no tempo hábil, dia 20, exatamente, né? Então essas pessoas vão ter que realmente sair do processo e as pessoas que estão no cadastro reserva vão ser selecionadas para substituí-las, porque esse treinamento realmente é um treinamento que necessita ali de uma certa dedicação das pessoas que foram selecionadas, né? Apesar da gente ter aí essas vagas para pessoas que já entendem de informática, a urna eletrônica ela tem algumas especificações, né? A transmissão desses dados para o Tribunal Regional Eleitoral no dia das eleições, que é muito importante para a apuração dos votos, também tem algumas especificações. Então essas pessoas realmente precisam fazer parte desse treinamento e tem pouco tempo para esse treinamento, né? Então, resultado já está no e-mail, resultado já está no site do IPHAN também e agora é só fazer a entrega da documentação. Tá certo, Thea. Obrigada pelas informações. São 7h34. Atenção, você que ligou a televisão agora, nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. Polícia prendeu um homem suspeito de prometer emprego em Secretaria de Segurança Pública. Cerca de 50 pessoas caíram no golpe e desembolsaram R$ 1.200 por uma vaga na instituição. Depois de receber o valor combinado, o homem sumia com o dinheiro. Centro de Zoonoses confirma morte por envenenamento de animais encontrados na Feira do Coroado no início deste mês. O laudo foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Meio Ambiente que investiga o caso. Fiscais de concessionária identificam ligações clandestinas de água em casas do conjunto Águas Claras. De acordo com os técnicos da empresa, as residências utilizavam o serviço sem pagar pelo menos há um ano. Frente fria atingiu o estado e deixou municípios do sul do Amazonas com temperatura amena. Em Boca do Acre, a mínima foi de 13 graus. Amazonas perdeu 4.700 postos de trabalho no primeiro semestre deste ano. O comércio e a indústria foram os setores que mais demitiram. Por outro lado, a construção civil voltou a ganhar fôlego. Agora vai uma dica especial para você deixar as suas receitas ainda mais irresistíveis. É a mistura para o bolo do leite. Seu bolo vai ficar com aquela textura fofinha, saborosa, de dar água na boca. Tem uma variedade de 8 sabores para você escolher à vontade. Tem chocolate, festa, coco, limão, milho, baunilha, fubá e laranja. Gente, não existe sabor igual. E você encontra nos principais supermercados da cidade. É o produto número 1 para você que é profissional de confeitaria, culinária ou simplesmente para você preparar aquele bolo delicioso no fim da tarde. E depois do intervalo comercial a gente vai falar sobre esportes, vamos falar sobre um atleta indígena que vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Tiro com Arco. Isso e muito mais você confere daqui a pouquinho, então não saia daí que a gente volta já.